Olá, alunos! Estamos começando a videoaula inaugural do curso de Intervenção Sociocultural para Contextos Escolares e Não Escolares. Eu sou o Júlio César, eu trabalho na parte de comunicação do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro e, a pedidos da professora Suzete, que é coordenadora do curso de especialização, hoje nós viemos aqui para Curitiba, no campus da reitoria da Universidade Federal do Paraná, para entrevistar a professora Evelci Machado. E ela é uma especialista na área de pedagogia social e que é justamente a área que abrange todo esse curso de especialização que vocês vão começar agora. E hoje a gente vai conversar com ela sobre esse assunto. A professora Evelci é doutora em Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e ela tem várias obras publicadas, entre dois livros que eu posso destacar aqui, que são o livro de Pedagogia Social, Contribuições para uma Teoria Geral da Educação Social, e o livro Formação do Educador, Educação, Demandas Sociais e Utopia. Ela vai falar sobre isso também aqui na nossa entrevista. Olá, professora. Olá, eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês desse programa de extensão, de especialização, né? Dessa aula que inicia o curso, especialmente porque esta é uma área que tem muito pouca gente formada. Então, é uma área de grandes demandas. Então, estou especialmente feliz de estar aqui com vocês. Tá certo, professora. Então, vamos falar sobre quando começa a pedagogia social. É uma área muito recente, como a senhora falou, tem poucas pessoas formadas nisso, né, nessa área ainda? Tem duas histórias. Uhum. Para nós, aqui no Brasil, é uma área de descoberta recente. No final do século passado, foram os primeiros contatos que tivemos com a pedagogia social, os primeiros estudos nessa área, mas é uma área que ela, historicamente, ela já é muito consolidada e que tem uma construção muito forte, em especial em todo o século XX na Europa. Mas ela tem lá antecedentes de Pestalozzi, de Aristóteles, dá para buscar vários personagens importantes da nossa história da educação que trabalharam nessa área de educação social e pedagogia social. Então, nós encontramos a pedagogia social nesse momento de final de século, mas não temos nada construído e consolidado no Brasil. Nós estamos em processo de construção. Então, é um campo que quem inicia junto conosco, fazendo os estudos e pesquisando. Eu gostaria de perguntar em relação a isso também. Os alunos estão começando agora o curso e eles devem estar interessados para saber como que é a questão da regulamentação no Brasil dessa área. Ela é uma área que se consolida a partir da prática. E é interessante que o grupo da prática são os educadores sociais de rua que estão forçando essa regulamentação mais imediata no Brasil. Eu vou retomar um pouquinho a questão teórica que fundamenta isso. Pedagogia social é o campo teórico. Ela pode ser conhecida também como uma ciência, como uma área de pesquisa, como uma área de intervenção, como uma disciplina em cursos, mas a grande área é a educação social. A educação social é toda a educação que se preocupa com questões sociais e culturais. Esse curso que vocês estão ofertando, ele foca bem essa questão do social e do cultural. Então, ela não é uma pedagogia fora da pedagogia que nós conhecemos, só que ela é uma especificidade. Teve uma certa briga interna aqui no Brasil, discutindo essa questão da pedagogia, já não incluía a pedagogia social. O que difere é que é uma ênfase maior. Esse adjetivo social, ele caracteriza que não é a questão exclusiva que está acontecendo na escola. Existe uma pedagogia escolar e nós tratamos dessa pedagogia que ocorre além da escola, ou na escola, mas além dos conteúdos escolares. Isso ainda não tem regulamentado. Então, está em tramitação
um processo de regulamentação do curso e da formação, é uma regulamentação da profissão do educador social, que vai incluir pedagogos sociais, educadores sociais, técnicos, graduados e especialmente especialistas nessa área, para uma demanda e um mercado que está aí, que se expressa sob diferentes formas. Sim. A pedagogia social, ela é uma ciência muito prática? Tem como ficar só nos livros e não ir para a prática nessa área? Não, ela é uma área que o próprio campo pede mais prática. Ela vem da prática, os movimentos sociais nos ensinam muito. O que difere? Por que nós hoje precisamos de uma formação específica? Nos exemplos práticos de grandes projetos que acontecem, o que falta às vezes é um acompanhamento teórico para dar sustentação a esse projeto. E às vezes eles estão centrados em pessoas, em uma pessoa que cria um projeto, que estrutura esse projeto, e se por alguma razão ela deixa de estar nesse projeto, o projeto morre. Então a diferença nos projetos fora do sistema público é que agora, com uma formação, se terá continuidade, se terá um planejamento, uma programação, uma avaliação, uma teoria que fundamenta. Você poderia comentar, professor, alguns autores, sejam específicos da pedagogia social, os mais recentes, ou de outras áreas mesmo, da filosofia, da sociologia, que contribuem para essa área e que os alunos vão encontrar durante o curso? Você falou nos livros que nós temos trabalhado. O primeiro livro que sai no Brasil sobre pedagogia social, talvez até a gente pudesse mostrar um pouquinho o livro depois, se chama Pedagogia Social. Ele resultou do primeiro congresso internacional de pedagogia social que ocorre na USP. Esse ano será a 5ª edição desse congresso. Nós teremos, essa edição sai do eixo São Paulo e vai ser ofertado no Espírito Santo. Desse primeiro e do segundo, eu acho que primeiro, segundo e terceiro congressos resulta esse primeiro livro. E tem autores que coordenam esse livro, mas são um conjunto de autores nacionais e internacionais que participaram desse livro. Então, esse livro é muito interessante, é da editora Arte e Expressão. Um segundo que fala sobre contribuições teóricas, ele dá continuidade. Dentre esses autores tem o professor Roberto da Silva, professor João Clemente, a professora Estela Graciani, o professor Calimã. Eu participo com capítulos nesses livros, e daí tem autores internacionais. Dos nomes internacionais, eu cito e destaco o professor Caride Gomes, a professora Violeta Nunes, que tem participado muito conosco em trabalhos aqui no Brasil, que tem nos dado grande apoio. E o grande nome da pedagogia social, na hora que a gente encontrou a pedagogia social, era o professor Quintana. Ele foi responsável por estruturar a pedagogia social na Espanha e deu subsídios para nós, aqui no Brasil, discutirmos essa questão. Professor Joaquim Maria Quintana Cabanhas. Ele tem uma vasta publicação. Uhum. Bom, e uma peculiaridade da pedagogia social é essa aplicação, essa tensão que existe entre o social e o indivíduo, porque a pedagogia também se volta para o indivíduo. O que a senhora pode comentar sobre isso? Assim? É a grande discussão, né? A pedagogia social, quando ela começa a se organizar, ela se organiza a partir da Alemanha, que a gente considera como o berço da pedagogia social. É lá que ela se estrutura mais, e especialmente nas situações de crise máxima, após a Primeira Guerra, após a Segunda Guerra, ela se organiza como campo de saber. E ela varia muito no enfoque. Em um determinado momento, o foco é o indivíduo e suas relações individuais com a sociedade.
No outro momento é a comunidade, é o indivíduo na sociedade, suas relações com a comunidade. E daí tem ideologias, tem pressões sociais, tem demandas mais fortes, tem público-alvo mais centralizado. Por exemplo, vou fazer um recorte. No pós-Segunda Guerra, com a quantidade de órfãos que existiram, a preocupação com a criança e com o adolescente foi muito forte. Hoje, com a população envelhecendo, tem uma nova demanda para a terceira idade, para o idoso, uma demanda muito forte. Em períodos anteriores de crises na Europa, no mercado de trabalho, as grandes demandas estavam com o indivíduo adulto, com o trabalhador que se via necessitando de qualificação e requalificação numa visão social. Não era só a questão técnica do trabalho. Então, isso tem um significado que tanto o indivíduo quanto a comunidade que o cerca, a família e a comunidade e a sociedade como um todo são campos da pedagogia social. E isso está dentro da escola e está fora da escola. E pouco tempo atrás, se achava que a pedagogia social era uma pedagogia para fora da escola. E que as demandas estavam fora da escola, ela se confundia com uma educação não formal. Hoje se sabe que a educação não formal, ela pode ser voltada para a empresa, pode ser voltada para mercado, pode ser voltada para atenção a questões de transformações sociais. Mas que a pedagogia social, ela focaliza sempre justiça social, direitos humanos, transformação social, a questão da cultura é muito forte, animação sociocultural, dar ânimo para a população para criar novos parâmetros sociais e culturais. Então, esses têm sido os grandes motes da pedagogia social. Sim. E falando em relação ao ambiente urbano e o ambiente mais rural, a pedagogia social também trata dessas diferenças? Trata. Hoje se fala em cidade educadora, para um dos campos da pedagogia social. É a cidade educadora que oferece oportunidades através de projetos socioeducativos, de ações, de intervenções socioeducativas, que oferece oportunidades de lazer, de cultura, de atendimento a demandas sociais, a carências, a questões de conflito, a questões fortes de drogadição, de violência, questões do trânsito, do nosso cotidiano na cidade grande, né, e na cidade pequena, que tem especificidades. Mas se volta também à educação do campo, a questão do homem no campo, dos movimentos que estão no campo, dos movimentos sociais que atendem à questão do campo e demandas, as comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então, ela é uma visão mais ampla da educação. É uma pedagogia na sua plenitude. Quando nós falamos na pedagogia normal, a pedagogia que se refere no cotidiano, é aquela que foca o recorte da questão escolar. Do ensinar, aprender dentro das demandas daquele espaço escolar, que tem uma ligação com o externo, mas que o objetivo maior é a questão do domínio escolar. Esta outra pedagogia é a questão da inserção do sujeito na sociedade, da valorização do sujeito na sociedade, da transformação do sujeito que está aí, de aumentar condições de qualidade de vida dos sujeitos, mais ou menos por aí que se caminha na pedagogia social. Sim. Na abertura eu comentei que a sua formação de doutorado também faz parte na área de filosofia, né? Qual a contribuição dessas outras áreas para a pedagogia social, da ética, da filosofia? Bom, acho que naquele primeiro livro a gente até tem uma discussão sobre as relações da pedagogia social com outras áreas. Ela tem uma interface direta com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia. São as áreas diretas que dão sustentação a esta área. Se pedagogia tem sempre uma discussão, se é ciência ou não é ciência, se é uma ciência sozinha ou uma ciência que depende de outras ciências. E tal como na pedagogia escolar,
a pedagogia social ela não existe sozinha. Ela é uma área que tem uma relação teórica, tem domínios que são epistemológicos próprios, que se mistura essa relação com as outras ciências, e daí tem a relação com a filosofia, com a política, domínios políticos, domínios culturais que estão presentes. Então, o socioeconômico, político, cultural, antropológico faz parte do campo que dá a sustentação teórica e que constrói essa teoria da pedagogia social. Da mesma forma que a teoria tem essa relação, no campo do trabalho também. O pedagogo social não é um profissional que consegue fazer seu trabalho com qualidade sozinho. Ele é um profissional que depende de equipes. Então, os principais parceiros nessa equipe são assistentes sociais, são terapeutas sociais, são psicólogos sociais, que estão sempre na interface direta do seu trabalho. Mas depende também da parte legal, depende da parte de todos os conteúdos do nutricionista, do fisioterapeuta, do educador físico, do arte educador, porque é uma área de interação. E daí sim depende também da relação com a escola. Sim. Bom, em relação aos seus projetos de pesquisa atualmente, queria que você comentasse um pouco mais quais são as linhas que têm sido tratadas aqui na UFPR, na USP, que você também participa. Tá. Começando aqui pela UFPR, nós conseguimos, depois de bastante tempo de discussão, criar um núcleo de estudos de pedagogia social. É o NEPS. O NEPS tem a intenção, tem como objetivo integrar os diferentes projetos que acontecem relacionados ao estudo da criança, do adolescente, da drogadição, da cultura da paz, do idoso, em diferentes abordagens que ocorrem na universidade. Então, o NEPS faz essa interlocução. E faz muita interlocução com educadores sociais que trabalham nas secretarias de municípios e do Estado, que tem o educador social como profissionais. Tem, inclusive, depois da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Assistência Social, o profissional tem que estar obrigatoriamente compondo equipe. E aqui nós estamos discutindo, e nos meus projetos estão a discussão da formação do educador social, que tem a pedagogia social como a teoria que dá sustentação. Nós temos trabalhado com mestrado e pessoal do doutorado, fazendo pesquisas, já tem alguns trabalhos nesse sentido. Eu, inclusive, fui banca da tese da Suzette, que trata sobre a pedagogia social, com um olhar muito voltado para a questão da cultura, que foi um trabalho muito interessante, significativo, porque ele traz essa visão mais ampla da pedagogia social, que não trata só dos conflitos, que trata também do avanço cultural. Então, o projeto da USP, como o daqui, não são projetos locais, são projetos com vínculo internacional. Então, no projeto da USP, nós temos feito uma integração muito forte com a América Latina. Descobrimos, assim, interessantes projetos e um nível muito mais organizado em alguns países da América Latina, destacando-se o Uruguai, onde lá o educador social é um profissional com reconhecimento, com regulamentação, com um espaço mais consolidado. Daí nós temos vínculos com a Europa, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Portugal, Espanha, França, Itália. Espanha e Portugal têm sido nossos grandes parceiros e interlocutores, e tem trabalho inclusive na África, Angola,
um grupo lá da USP está fazendo um trabalho importante na África, levando contribuições e aprendendo. E com a Alemanha está sendo muito interessante, porque a Alemanha estruturou essa área e ela avançou. Só que ela tem outras demandas hoje. E hoje ela vem para o Brasil para descobrir o que se faz com questões simples que nós estamos trabalhando aqui. Não resolvemos as nossas questões, não estruturamos, mas nos projetos isolados, nos grupos sociais, nas ONGs, nós temos grandes aplicações da pedagogia social. Então eles estão vindo estudar e temos feito uma interlocução no duplo sentido. Eles nos fornecem teoria, nós discutimos com práticas e vamos construindo em conjunto. E, professora, qual que é a contribuição de Paulo Freire para essa área? Paulo Freire tem sido o grande representante da área. Ele é reconhecido hoje já como o principal pedagogo social do Brasil. Demoramos para chegar nesse ponto. As pessoas estudavam Paulo Freire, mas não identificavam bem em que campo colocá-lo. Hoje ele é reconhecido nacionalmente e aceito, valorizado, porque internacionalmente ele já era conhecido e reconhecido como um pedagogo social, apesar de ele nunca ter usado essa expressão. O que ele fala, o trabalho dele todo propõe uma transformação social, a mudança na metodologia, a mudança no enfoque, a mudança na compreensão da educação, a mudança na ideologia da educação, a valorização do sujeito, a valorização das aprendizagens já construídas e constituídas pelo próprio sujeito, as relações sociais e muito de procedimentos metodológicos. A ideia de escuta, a escuta ativa, de ouvir o outro para, a partir daí, criar o programa, de participação. A pedagogia social considera muito importante a participação para valorizar os sujeitos, a participação do sujeito nas construções dos projetos. Você não faz com que o sujeito se sinta cidadão sem que ele pertença a essa sociedade, que ele pertença a essa construção da sociedade. Então, essas ideias têm um forte apoio na teoria discutida por Paulo Freire. Então, ele é um dos grandes representantes. E é interessante que o sujeito que trabalha em movimentos sociais, ele já faz essa abordagem de ouvir, de construir junto, mas ele ainda não conhece o Paulo Freire. Ele não conhece a pedagogia social. Esta é uma área absolutamente desconhecida no Brasil. Em um trabalho de pesquisa, nós fizemos uma discussão e uma coleta de dados sobre pedagogia social e conhecimento da área, e dá para dizer que, de maneira geral, os educadores no Brasil não conhecem essa área. Aqui na universidade eles não conhecem essa área. Nós tivemos dificuldades em programas de pós-graduação com coordenadores de curso dizendo que esta é uma área que era uma criação, uma invenção dos professores que estavam querendo criá-la. Que estavam querendo ganhar espaço em cima de uma área que inexistia. Então, houve uma reação muito grande, uma dificuldade muito grande para o avanço da pedagogia social, assim como houve para a aceitação do Paulo Freire. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com a realidade freiriana foi num evento que eu estava participando no Canadá, quando Paulo Freire morreu. E eles fizeram luto oficial e a cidade fez homenagens a Paulo Freire. E aqui no Brasil as coisas eram naquela época muito distantes. Então o reconhecimento do Paulo Freire na área, ele ocorre hoje de uma forma jamais significativa.
Sim, professora, para a gente terminar essa entrevista, então, o que você pode falar para esses novos alunos que vão começar a enfrentar 1 ano e meio de curso de especialização nessa área? Quais são os desafios que eles vão encontrar? O que eles vão encontrar depois no mercado de trabalho também, quando, né, forem atuar efetivamente como pedagogos sociais? Os alunos que estão fazendo curso hoje, que estão acompanhando esses projetos que são novos, eles são os descobridores da área. Eles têm um mercado que eles vão participar construindo na teoria, construindo nas relações políticas. Por isso é muito importante participar das associações também e descobrir as demandas. Nós temos lá hoje demandas bem conhecidas dos outros países, das outras realidades. Este professor Quintana, que eu citei no começo, ele descobriu lá na Espanha, na época que estavam consolidando o curso, que eles tinham 13, 14 espaços diferenciados. Nós tentamos atualizar aqui no Brasil, são muito mais os nossos espaços, porque é uma pedagogia que ela pode ser trabalhada nas brinquedotecas, ela pode ser trabalhada nos asilos, ela pode ser trabalhada nos hospitais, ela pode ser trabalhada na rua, na praça, no teatro, na escola, nos diferentes espaços, com diferentes segmentos sociais, nas diferentes idades, com diferentes recursos, que tem a arte, a música como principais chaves para a metodologia, mas não como principais conteúdos, como principais argumentos metodológicos. Pela música, pela dança, se consegue muito. Mas hoje tem espaços importantes ligados à tecnologia. Há pouco tempo esse era um espaço desconhecido. Na Itália, por exemplo, a pedagogia social se expandiu a partir do rádio. Eles tinham um sistema de comunidades muito esparsas, então eles conseguiram fazer grandes projetos socioeducativos utilizando o rádio como elemento de integração. Hoje não falamos tanto no rádio, mas a internet está aí, as novas redes sociais estão aí, o trabalho em rede, e é um trabalho a ser explorado. Se a turma nova, a turma que vem, tem um campo muito importante. Fora isso, todas as prefeituras, todas as secretarias de ação social de Estado, dos diferentes estados do país, né, têm obrigação de ter nos seus quadros educadores sociais. E essa demanda é crescente. Tem hoje o morador de rua, tem hoje a questão do problema, aí pensando nas assistências sociais, tem a questão da criança abandonada, tem a questão das violências. Então, tem as questões culturais e a escola, com questões do bullying na escola, por exemplo, é uma demanda muito forte para fazer ponte entre a escola e a família. Então, é um campo novo. Dá para dizer assim que esse grupo está participando de um campo novo que está em construção, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Já tem formações? Já tem algumas experiências? Sim. Essa regulamentação que está sendo proposta, ela inicialmente, esse projeto que está em tramitação, como ela iniciou com o projeto dos educadores de rua do Ceará, que o deputado Chico conseguiu levar no projeto, já não é ele mais quem responde, já tramitou e tal, e está numa discussão mais ampla. A Associação Brasileira de Pedagogia Social participou e conseguiu incluir a questão do educador social de nível técnico, de nível superior, e se pensa muito na formação do especialista. Eu acho que a grande chave para nós agora é a formação do especialista, porque integra já no mesmo curso profissionais de diferentes áreas. São profissionais de nível superior, com diferentes formações, que já na formação vão formando equipes.
Então, o momento é todo para este aluno que está fazendo a especialização. Nós ficamos por aqui, então. Agradecemos a participação, professor. Eu que agradeço o convite de participar desse momento importante do curso e me sinto de uma forma orgulhosa de estar vendo o trabalho de vocês e acompanhando esse processo. Desejo sucesso para todos os alunos do curso e para o curso, para a proposta do curso.